Pode ser, irmãos. Tem uma palavra aqui para trazer para vocês, para nós. É uma história, né? Um fato que aconteceu. Muitos anos atrás, um homem, um assassino na Inglaterra, um homem muito mau, um homem que fazia coisas terríveis, atrocidades, e não temia ninguém. Ele não temia Deus, ele não temia as leis, ele não temia as autoridades. E depois de tantas atrocidades que ele cometeu, eles conseguiram prendê-lo. E ele foi preso, foi condenado a morrer, né? Morrer na guilhotina, não sei qual era o tipo de morte que tinha na época, mas enfim. E ele não conhecia a palavra, ele não queria saber de nada. E no dia então que houve a condenação e o dia que foi marcado para a morte dele, tiraram ele da cela e colocaram ele no corredor da morte e iam conduzindo ele para a morte. Não sei se era guilhotina, o fuzilamento, não importa, era morte. Enfim. Então eles iam conduzindo este homem perigoso para morrer. E na frente dele, né, atrás iam os policiais, os soldados e tal, e na frente dele ia o coroinha, enfim, a pessoa ali que era responsável para estar trazendo uma palavra, né, a última palavra ao condenado, né, não sei qual é o nome que eles dão, mas é a última palavra ali de absolvição das coisas espirituais. E ia aquele coroinha, então, ali na frente, falando da palavra, trazendo uma palavra, e aquele condenado ali ficou curioso, né, para saber o que esse cara estava falando. Então, assim, de uma forma tão displicente, sem interesse, ele estava indo ali para levar uma palavra para o condenado. Quem sabe ele pedisse perdão, quem sabe ele tivesse um encontro com Deus, mas ele simplesmente ia na frente falando palavras vazias, desconexas. E esse condenado então falou assim: o que vos fala, né? O que você está dizendo? Ele falou: estou trazendo uma palavra para você, e para que você venha pedir perdão, para que você venha ter um encontro com a salvação. E ele falou, e esse cara então ele ficou incomodado, e ele falou: mas como que você está conduzindo um homem, está acompanhando um homem que vai ser morto, que vai ser assassinado, e você fala palavras como se não fosse nada, né? Nem para mim você está olhando, né? Você está trazendo uma palavra, e qual é a importância dessa palavra, né? Qual é a importância dessa palavra? Então ele virou, essa pessoa, esse coroinha, virou para ele e começou a falar uma palavra de salvação, né? Uma palavra da Bíblia. Ele não fala, não cita qual é o versículo, mas enfim, começa a falar uma palavra. E esse homem então é tocado pelo Espírito, né? É tocado pelo Espírito Santo, e ele diz então assim: uau, se você tivesse dito isso para mim antes, se alguém tivesse falado uma palavra assim para mim antes, olhando nos meus olhos e trazendo essa palavra de salvação, ou se eu tivesse uma oportunidade na minha vida de sair daqui, eu iria de joelho até tal lugar na Inglaterra, me arrastando para encontrar que fosse pelo menos uma alma para falar de salvação, para trazer uma palavra para essa pessoa. E eu iria com empolgação, eu ia com alegria na minha alma, com alegria no meu espírito, porque a palavra ela é tão maravilhosa, é tão poderosa,
mas você falou para mim com tanta displicência. Então, e depois, e lá na hora dele dar uma palavra, né, quando ele vai ser ali no calabouço, quando ele vai ser ali naquele palanque para morrer, eles permitem que a pessoa fale uma palavra. Então ele fez um discurso, e naquele discurso ali muitas pessoas foram alcançadas pelo discurso que ele fez. Então assim, talvez nós, e eu refletindo nisso, talvez nós mesmo que estamos conhecendo a palavra, que aprendemos a palavra, que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, quantas vezes talvez eu, ou agora aqui mesmo, tenha trazido uma palavra para você, ou para algumas pessoas, com tanta displicência, com tanta indiferença, que não conseguimos alcançar as almas. É claro que é o Espírito Santo quem convence, né? O Espírito Santo é que convence. Mas quando nós falamos uma palavra com emoção, com temor e tremor, essa palavra ela pode alcançar pessoas que às vezes estão numa prisão, estão numa cadeia, estão condenados, como esse rapaz, esse homem, e pode haver salvação ali, pode haver libertação. Então eu queria que você refletisse nessa palavra, e eu também, que nós possamos refletir nessa palavra, o qual é importante, a palavra de salvação, qual o preço que foi pago na cruz, que Jesus Cristo, sendo Deus, derramou o teu sangue ali naquela cruz. E nós muitas vezes falamos, e as pessoas recebem como se fosse só um homem que morreu crucificado, mas era o próprio Deus, o Senhor e o Salvador da nossa vida, né? Então eu queria que você pudesse refletir nessa palavra, pudesse meditar no que diz o Evangelho de Cristo, porque lá em João 8,32 a palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no 47 diz assim, que aqueles que são de Deus recebem a palavra, tem sede da palavra, como a corça tem sede de água, aqueles que são de Deus têm sede da palavra, né? E aqueles que não são de Deus não querem nada com a palavra, não querem saber da palavra. Então, eu já até gravei um vídeo sobre isso. Se você está em cima do muro, você não é de Deus, porque a dúvida não é de Deus, e não tem ficar fora, ou sim, sim, não. Ou você é de Deus, ou você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você é do diabo. Não importa se você é bonzinho, se você vai na igreja, se você congrega, se você ajuda as pessoas, ou você é de Deus, ou você é do diabo. Então eu queria que você se incomodasse com isso, que isso te incomodasse, que isso moesse dentro de você, porque aí sim o Espírito Santo ia trazer uma revelação para você. Então essa palavra que eu deixo para você, que o Espírito Santo, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo te dê discernimento, te dê entendimento, e que Satanás não roube essa palavra do seu coração. Amém? Ainda que você seja um cara mau, ainda que você seja um pecador como todos nós, mas se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será livre. Ainda que você seja enforcado, ainda que você esteja numa prisão, você será livre. Essa liberdade que Jesus Cristo nos dá não tem preço, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.